Olá, minha gente, uma boa noite a vocês, um grande prazer estar de volta com as aulas das terças-feiras. Já há um ano que eu tinha abandonado esse barco e vamos retornar essas aulas com uma certa frequência. Muito prazer em ter vocês aqui, homens e mulheres que prestigiam um conhecimento de repente um pouquinho mais agudo. E o tema de hoje é um tema interessante, muito instigante, que nós vamos tratar aqui como que é possível a solução de grandes problemas, inclusive a curto prazo. Como que é possível isso? Portanto, 20 minutos, 25, máximo meia hora, que vamos trabalhar aqui para dar uma visão bastante contundente, bastante específica, de alguns pontos que quase nunca são tratados em lugar nenhum. Certo, gente? Se sinto em casa e vou repetir mais durante a minha fala aqui. Como essa aqui é uma aula e não chamo ela de live, quem tiver perguntas a serem feitas, vocês enviem para mim depois no direct, que eu com certeza respondo a todos. E faço questão que vocês façam as perguntas, façam os questionamentos e terão a resposta tranquilamente, certo? Então, para quem não me conhece, provavelmente está entrando pessoas hoje que nunca me viram, nunca me ouviram falar, nunca estiveram em trabalhos comigo. Eu sou um psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com formação de pessoas, empreendedores, empresários, enfim, pessoas que querem crescer na vida. Eu completo esse ano aqui 4 décadas de experiência profissional. Em 2024 eu fecho as 4 décadas. E o meu projeto, digamos, até o cabelo pretear, quem sabe, né? Mas mais uns 15 anos de trabalho árduo, sério, eu vou estar presente no que eu estou fazendo, certo? Então, em base ao quê? Desculpem. Em base ao que a gente pode falar de uma solução de grandes problemas, inclusive num curto prazo? O curto prazo deve ser entendido o prazo necessário para o problema dar a volta. Mas para quem não está muito informado, em base a que conhecimento, a que metodologia se faz isso, aqui na Antônio Meneghetti Faculdade, no Recanto Maestro, existe um conhecimento de ponta sobre a nova psicologia em voga no mundo, chamada ontopsicologia, que tem uma metodologia específica, um conhecimento muito aguçado e rigorosamente científico, que faz a grande diferença na tratação de qualquer problema. Para terem uma ideia, existe um método diagnóstico com de 6 a 10 passos, que se faz em de 1 a 3 sessões, você faz esses 5 a 8 passos e se dá um veredito extremamente seguro para a pessoa que vive o problema. Mas de que problema nós estamos falando, na verdade? Estamos falando de problemas de ordem empresarial, que pode falir uma empresa, problema de ordem orgânica, que pode levar à morte, problema de ordem afetiva, amorosa, relacional, que pode destruir um casamento e criar grandes problemas para os filhos, problema de ordem social, de todos os naipes, certo? Por exemplo, ninguém, no fundo, é assaltado por acaso. Claro que é um tema complexo e não vamos entrar no mérito aqui. Problema de ordem da vida privada. Então, estamos falando aqui da problemática que pode implicar grandes dificuldades no ser humano, certo? Não estou falando das pequenas dores de cabeça que a gente tem elas num dia e não existe mais no outro, ok? Essa aula fica disponível até às 11 horas, por aí, depois gravada, e depois ela vai lá para o YouTube. Então, primeiro ponto que eu quero abrir para vocês aqui, coisas já bem conhecidas. Nós vivemos numa cultura, numa mentalidade, onde os problemas são sempre colocados no externo. O problema vem da sociedade,
Vem do governo, vem da política, vem da jurisprudência, vem da família, vem do pai, vem da mãe, do marido, da esposa, vem dos outros. E essa é uma mentalidade ainda muito forte, embora que muitos argumentem e reconheçam que o problema está na própria pessoa. Mas vivemos essa cultura, esta mentalidade, esta visão de que os problemas são do mundo externo, certo? E eu afirmo para vocês aqui com toda tranquilidade e vou mostrar para vocês um pouco dentro do tempo que nós temos, que não é verdade isso. Qualquer problema da minha vida, ele tem a minha assinatura, ele tem o meu carimbo, ele tem a minha marca, que seja consciente ou inconsciente, certo? Então os problemas partem exclusivamente do mundo interno da pessoa, da sua organização interna. Dali está o movente, ali está a variável que começa a fazer conjunção com o mundo externo. Ela vai se conjugar com outras pessoas, com grupos, com objetos, com empreendimento, mas a base fundamental do problema, de qualquer natureza que ele seja, ele vem como semente base do íntimo da pessoa. Porque observem que é fácil constatar que quanto mais bem-sucedida é a pessoa, mais em ordem ela estiver com a vida dela, mais em harmonia, mais feliz, menos coisas ruins acontecem. Então, existe essa variável que, estranhamente, o mundo interno, a ordem interna que perdeu a funcionalidade, ela faz concretamente o corpo no seu externo. Então, a fonte dos problemas que nós vamos tratar aqui, ela tem esses dois mundos que eu vou dizer agora. Um que eu já falei é do mundo interno e o outro, a outra base causal, ela vem dos convívios que nós temos, das relações que nós mantemos. Porque, novamente, é uma questão quase nunca considerada, cientificamente pouquíssimo conhecida, de que existe uma informática subjetiva que altera a energia da outra pessoa, que altera a ordem de uma outra pessoa. É um grupo que me altera, é uma pessoa que me altera, ou sou eu que altero alguém? Então, a minha harmonia interna, ela é desordenada, desorganizada, a minha natureza é colocada em desordem, sempre em base a uma estrutura minha que eu carrego dentro, ou por uma variável externa, semântica, de interferência, que eu dei o consentimento. De um modo ou de outro, eu assinei embaixo. E sobre isso, nós temos realmente que avançar muito. É fácil a gente também perceber que quando estamos junto com pessoas que estão de bem com a vida, que são felizes, que vencem, que produzem, nós nos sentimos bem. Nós nos sentimos motivados, com novos projetos, uma nova visão de mundo. E também é fácil constatar que quando nós estamos com pessoas aparentemente realizadas, mas que de um certo modo são amargas, são perdedoras, nós não sentimos a mesma coisa. Só que não temos ainda uma metodologia científica, não tínhamos, agora temos, que possa pegar esses pontos ocultos, essas estruturas que se transferem de um para o outro e poder identificá-las como causa de problemas, tanto em quem interfere como em quem é interferido. Então vocês observem uma questão para nós andarmos com o nosso tema de como resolver grandes problemas. Como é que se processa o problema a partir do mundo interno, ou da interferência de um outro? Isso é muito importante, esse ponto aqui. É o terceiro ponto aqui. Como é que se processa o problema a partir da minha pessoa? Quando eu entro em desordem, porque eu me alimento mal, porque eu penso mal, porque eu amo mal, porque eu odeio, porque eu me frustro, porque eu não conduzo bem a minha vida, pelas minhas estruturas internas, eu desorganizo o meu mundo, eu frustro os meus instintos, eu sou leviano com muitas coisas, isto é, a minha má condução de vida, por razões múltiplas,
ela gera uma desordem onde eu estou em frustração. Posso estar em raiva, posso estar em ódio, posso estar em culpa, eu posso estar em piedade, eu posso ter muitas variáveis. E observe que esse estado anormal que se instaura na nossa pessoa, o que ele altera? Ele altera a inteligência, ele altera a percepção, ele altera a visão, ele altera a sensibilidade, ele altera a intuição, altera a criatividade. Quer dizer, nós ficamos, de um certo modo, reduzidos. De tal modo reduzidos que podemos estar emburrecidos, sem se dar conta, inclusive. E nesse estado que eu me encontro, que eu não me autoavalio como estando em perda ou estando reduzidíssimo, eu tento fazer os mesmos movimentos que eu sempre faço. Os mesmos negócios, as mesmas escolhas, as mesmas ousadias. Ou fujo. Tenho medo, não enfrento o problema. Tenho medo, não faço a escolha. Tenho insegurança, não opero. Portanto, desta base interna, existe uma alteração do meu mundo operativo. Mas vocês observem um detalhe aqui, que essa desordem, ela é sempre provocada por alguns pontos base da minha personalidade e da minha operação. Seja um modo de pensar, um modo de odiar, um modo de amar. É um ponto base do meu interno errado, complexual, patológico, negativo, que ele começa a fazer uma bola de neve no externo. Quer dizer, dessa minha redução, dessa minha mediocrização que eu vivo, repito, às vezes sem dar-me conta, se dá uma bola de neve no externo, onde eu faço 1 milhão de confusão. E posso me julgar com a razão. Então eu projeto esse meu mundo no externo, fazendo a conta como se eu estivesse em plena forma. E não estou. Certo? E observe um passo à frente desse mesmo ponto, que é muito interessante e que é uma coisa importantíssima. Esse meu estado de mal-estar, de desordem, de uma natureza contrariada, de uma certa infelicidade momentânea ou duradoura, ele se comunica por uma informação semântica, por uma informação energética em todos os pontos de interesse que eu tenho, seja eles vizinhos ou longínquos. Quer dizer, o meu estado alterado de desordem, de energia negativa, de negatividade, de frustração, ele contata e altera todos os pontos do meu interesse. Dou um exemplo para vocês, é como se vocês colocassem ácido, daquele que realmente zera a conta, em todos os vossos pontos forte e de interesse. Portanto, o cliente para de comprar, o negócio que estava para ser fechado não fecha, o imóvel que você ia vender não vende, um outro pega o negócio, uma contratação que você tinha que fazer positivamente, você a faz de modo negativo, a pessoa que você tinha que dispensar, você dispensa do modo errado, ela te coloca na justiça. Então, o prejuízo são sempre dois. Quando nós estamos em desordem interna, eu tenho a queda até brutal das minhas faculdades e coloco o veneno semântico, energético, informativo nas minhas relações de interesse. Certo? E quando eu faço, por exemplo, a análise de um cliente que vem com boa vontade e permite, a gente vai, na verdade, encontrar de um modo muito concreto esses dois mundos, esses dois universos extremamente operativos. Porque é muito estranho. A pessoa, às vezes, ela não aparece, não aparenta estar mal. Ela sorri sempre, mas internamente ela não está bem. Ela está numa sutil queda, numa inconsciente queda. E os negócios não andam mais. As oportunidades não aparecem. As vendas não acontecem. A saúde orgânica começa a dar sinais negativos. O meu estado emocional não anda bem. As minhas relações de valor, elas se truncam.
Então é um fato importante esse aqui, e é ainda um defeito grave, uma carência científica muito grande, que nós olhamos as coisas pelas aparências, por aquilo que aparece no externo, quando na verdade a causa que faz acontecer o bem ou o mal é uma causa oculta, é uma energia, é uma vitalidade, é uma informação, é uma semântica, é uma intencionalidade, no bem ou no mal, que coloca o azeite ou coloca o veneno, certo? Essa que é a questão interessante. Então, dentro desse aspecto, nós temos que começar a entender uma coisa, que eu vou passar agora nessa outra parte do meu trabalho aqui, desse momento de hoje, a mostrar para vocês como é que se resolve o problema. Qual é que é a solução até rápida e num prazo de tempo curto. Quando você vai no médico e ele acerta o diagnóstico e te dá o antibiótico certo, o medicamento certo, existe um tempo de dias ou de semanas, depende do caso, de meses, para que se regenere o que foi lesado, para que retorne à funcionalidade, certo? Mas o que acontece aqui, ó? Que nós temos que ter presente isso. O ponto de partida, a causa dos meus problemas, seja de ordem econômica que estou em perda, as vendas que não acontecem, a saúde orgânica que está mal, o amor que se rompeu, a causa ou as causas estão em um ou dois pontos pessoais, específicos, certo? É uma postura, é uma característica, é um comportamento, é uma intenção, é uma leviandade, é uma negatividade minha, um ódio, uma raiva, que eu não considero. A pessoa diz, mas eu sou assim. Então, o que temos que colocar aqui? O ponto de partida de uma grande derrocada, inclusive, ela é uma variável ou duas interna, ou que ela vem do externo de outras pessoas, que eu aceito, assimilo, por ignorância, por desconhecimento. E essa variável minha, digamos, vamos tomar como exemplo que fosse um ódio, certo? Que me corrói. Uma raiva que vai me corroendo. Esta variável, ela vai criando a bola de neve que eu falei antes, ela cria uma série de efeitos. Ela cria a briga externa, ela cria uma desordem com o cliente, ela cria a perda de um negócio, então eu começo a tomar como causas os efeitos que a causa principal produziu. Isso é muito comum. É o que acontece. Inclusive, a maior parte da nossa psicologia convencional hoje, ela trabalha muito mais em cima dos efeitos secundário, terciário, quaternário, etc., do que na causa. Certo? Então, a causa inicial, que ela é uma específica, ou 2 pontos, no máximo 3 pontinhos, ela vai fazer o seu corpo no externo, o seu ninho no externo, e eu então começo a colocar a causa, que é porque não encontro a pessoa certa. Porque a minha esposa fez isso ou aquilo, porque o meu marido fez isso ou aquilo outro. Não, existe um comportamento meu, que deu partida, e que se conjugou com o problema do outro, que formou a bola de neve, e que está gerando uma série de efeitos, certo? Então, qual é que é a solução? Como é que se faz a solução? Eu digo isso com 4 décadas de experiência, gente. Eu faço isso no meu trabalho continuamente. Eu tenho hoje um trabalho terapêutico para lideranças, para pessoas empreendedores, para liberais, etc. O meu contrato são 6 sessões, certo? A primeira coisa que tem que ser feito de um modo muito preciso é saber a causa do problema. O específico do teu comportamento, que começou a dar partida a uma série de efeitos externos. Você tem que conhecer a causa, como é que você articula, como é que ela é. Digamos que seja uma piedade numa hipótese. Uma piedade um pouco complicada, doentia. Eu faço movimentos contínuos onde eu gero uma série de fatores estranhos e perdedores.
E que eu nunca considerei que a minha piedade patológica fosse a causa final de 10 anos de não sucesso, ou a causa de uma saúde orgânica que não vai bem há 10 anos, ou que está em crise, ou a causa de uma relação amorosa que se rompe, ou a causa de muitos problemas sociais. Então, o primeiro passo de uma solução rápida é identificar com precisão, que se faz isso geralmente de uma a 3 sessões, para que você tenha a consciência exata de qual é a causa do problema, que ela está em você, ou que você deixa o outro te pisar em cima, que você tenha a noção exata disso. Eu costumo dizer, e eu falava no final de semana agora para um grupo, você tem que saber o teu problema de um modo tal que você saiba fazer um discurso para uma outra pessoa. Você sabe fazer uma palestra em cima do teu problema para uma outra pessoa, explicando um case que é teu, sabendo todos os detalhes. Veja, uma vez que tu faz esse passo num trabalho hoje terapêutico muito incisivo, tem um segundo passo que faz a solução. Qual é que é a solução? Observe que quando você entendeu como é o problema, qual é a causa, seja um ódio, uma piedade, um medo, uma submissão, certo? Qualquer ângulo. Quando você compreendeu isso, você precisa tomar uma decisão, certo? É uma negociação com você mesmo, absolutamente com você mesmo. Porque nesse momento você deve jogar fora tudo que são argumentos externos, que são justificativa. Os outros, o governo, a política, a esposa, os filhos, joga fora tudo. Você te deu conta de um problema que você articula, que você não é autêntico, que você não é sadio, certo? E você vai tomar uma decisão contigo mesmo. O trabalho terapêutico de autenticação, ele exige esta passagem. Digamos que você se deu conta, vou colocar um fato bem marcante aqui para que vocês lembrem, que você estava com uma amante, ou mulher, você estava com um amante, e que você se deu conta que a gestão dessa história estava te destruindo no teu processo de crescimento evolutivo, certo? Prazeroso, tudo que você queira. Você se deu conta realmente que aquela relação lá é nociva, é patológica e te faz agredir. Não tem negociação com você mesmo ou com o externo. Na medida que você decide com você mesmo, acabou. Porque ali estava a causa da minha regressão. Ou vamos tomar um outro caso. Que existe um hábito específico meu que me gera uma doença orgânica. Um hábito, um comportamento, uma atitude que eu pratico há um século. E que eu me dou conta que concretamente com aquele hábito lá, eu me frustro, eu me desarmonizo, eu não tenho satisfação, não tenho a boa digestão, não tenho a cabeça leve. E eu me dou conta de um modo específico de onde veio esse hábito, como é que eu o articulo, e aí eu tenho que tomar uma decisão de cortar aquele hábito. Não tem meio termo. Na psicoterapia ontopsicológica, que é a psicoterapia que eu levo em frente, essa grande vanguarda científica que existe hoje, o que resolve o problema é a decisão do cliente. A decisão no ponto certo. A decisão onde deve ser decidido. Porque não tem meia gravidez, gente. Ou é ou não é. O ser é e o não ser não é. Olha aqui, essa aqui é água ou não é água. Tá? Qual é que é o grande problema que os problemas persistem? Eu faço de conta que eu resolvi. Mas não resolvi. Em parte porque não compreendi a causa. Em parte porque eu não tomei a decisão. E em grande parte pelas minhas resistências que eu quero manter ativo uma coisa que me é cômoda, que já é um vício, que já é um hábito estabelecido negativo e regressivo. Então, o primeiro passo é um conhecimento específico muito pontual. Por que eu não vendo no mundo imobiliário, por exemplo? Por que a minha imobiliária não anda bem? Por que a minha empresa não contrata as pessoas erradas? Sim, tem muitas concomitâncias no mercado. Mas a pessoa que está em alta forma as desvia sempre, as resolve prontamente, as evita.
E se ele adquire uma coisa errada, imediatamente se dá conta e se desfaz. Certo? Então, existem concomitâncias de mercado e de relações. No mundo familiar, por exemplo, é um mundo complicado, ele é um mundo complexo e é ali que nós lidamos, na sociedade, na empresa, na família. Qual é que é a minha postura autêntica que resolve, que educa, que faz crescer, que cria harmonia? Então, se tiver uma variável negativa, perversa, complexual, que eu articulo dentro da família, eu não só desorganizo a mim mesmo, desorganizo a família. Então, esses dois passos, certo? O terceiro passo, uma vez que você, depois de fazer realmente uma revisão profunda, você toma uma decisão de mudar aquele comportamento, aquela atitude, aquela relação, aquele negócio. Eu podia estar tocando em frente ao negócio por uma ambição econômica, por uma ganância econômica simplesmente. Não é o meu core business, não é aquilo que me dá prazer. E eu insisti há muito tempo em levar em frente um negócio que o meu em si, a minha essência não concorda e não faz festa. O dia que você acorda e se dá conta que aquilo lá não serve, não é o teu core business, não é a tua alegria, não é a tua vida, e você decide realmente de encerrar, vem o terceiro passo. Vai começar uma ação nova. Ações novas, escolhas novas, comportamentos novos. Eu encerro, eu concluo aquilo que estava me danificando por um ato de consciência e por um ato de decisão, e eu começo uma nova direção, um novo empreendimento, uma nova postura, uma nova atitude, uma nova verdade, certo? Por exemplo, uma pessoa que ela é passiva e que pela sua passividade medrosa ou insegura, ela deixa que os outros pisem em cima até ser esmagada. Ela tem que mudar de postura. E não adianta você me dizer que não pode. Ninguém dentro de você é mais forte do que você, certo? Adquira autoconfiança, faz umas passagens que são necessárias e mude de atitude, mude de comportamento, mude de posicionamento. Se você se dá conta que você era piedoso, o que era arrogante, eu não sei o que acontece. Só que o terceiro passo que eu estou falando aqui, o terceiro passo começa uma história nova, começa uma postura nova, começa um comportamento novo, começa uma empresa nova. Comece uma relação nova, ou comece a aprender a ficar sozinho, certo? Até você se sentir suficientemente vacinado, certo? Então observem que qualquer problema, por grande que ele seja, se você fizer esses 3 passos, ele desaparece. Num mês, ou numa semana, ou em 2 meses, ou em 3 meses. Depende da complexidade da situação. Mas assim que você começar a fazer as contas certas, conta certa é as ações certas, a escolha certa, a postura certa, o tempo certo, o negócio, ou a saúde, ou a relação começa a ganhar harmonia. Ela começa a ganhar construtividade. Ela começa a ganhar crescimento. E se para sanear integralmente o problema demora um tempo longo, porque, por exemplo, existem problemas de ordem existencial que eu realmente julguei contra a minha essência de um modo profundo. Agora tem um karma a ser pago. E pode ser que eu demore 6 meses, 9 meses, 1 ano ou 2, até eu me depurar de todo o karma. Tem um vídeo meu gravado no YouTube sobre o karma muito interessante. Eu tenho no YouTube, o canal do YouTube, dr.isaiaspenso, Isaías com Z, que tem 145 vídeos lá gravados, certo? Então, esses 3 passos. Tranquilamente, pode me mandar depois as perguntas no direct, quem quiser fazer as perguntas, tá? E eu respondo com muito prazer. Valeu, minha gente querida. Um grande prazer estar com vocês aqui. Um grande abraço, já passou meia hora. Até o próximo encontro para vocês, tá bom? Um beijo, um abraço de coração para todos vocês, tá bom? Até mais!